Nesse vídeo de hoje eu quero te falar sobre a lei que rege a relação com a mãe. Eu me chamo Maria Martins, sou consteladora, sou psicoterapeuta e o meu trabalho é ajudar as pessoas a se reconciliarem. E nesse momento eu estou falando sobre a reconciliação com a mãe. E por que é tão importante a reconciliação com a mãe? Porque simplesmente a gente não pega a nossa bolsa, coloca as nossas coisas dentro e vaza e vai embora para longe dessa mulher que muitas vezes tem um padrão controlador narcisista, tem um padrão controlador vitimista, porque simplesmente nós não vazamos, não vamos embora e tudo pode ficar para trás e a gente pode seguir bem na nossa vida. Não é assim que a gente observa que funciona. Muitas até fazem esse movimento. Eu acredito que é o movimento inicial que a gente faz. Vai embora, sai batendo porta, mas vai chegar um momento que nós precisamos voltar, que nós precisamos fazer esse caminho de volta. E por que é necessário fazer o caminho de volta? Hoje eu vou falar para você a razão disso. E tem a ver com uma lei que rege as relações humanas, que é ordem/hierarquia. Muita gente confunde essa hierarquia, ordem, com algo militar, algo desse tipo. Mas não tem nada a ver e eu explico isso para vocês. Bert Hellinger percebeu que para que nós possamos seguir bem na vida, cada um precisa ocupar o seu lugar dentro do sistema e desempenhar a sua função. E a lei que rege isso é ordem, hierarquia. Mas de onde vem essa ordem e essa hierarquia? Como que se dá isso? Como que acontece isso? Se dá pela chegada na vida, pelo nascimento, pela ordem de nascimento. Então, dentro de um sistema, a mãe é grande, a filha ou o filho é pequeno. Por quê? A mãe chegou antes. E pelo fato dessa mãe ter chegado antes, aqui nesse sistema ela é maior. E um outro ponto importante do porquê é necessário que nós façamos esse caminho de volta em relação à mãe para que haja reconciliação é que a nossa mãe colocou a própria vida dela em risco para que a gente pudesse nascer. Um outro ponto importante, nós precisamos da nossa mãe para nascer e a nossa mãe não precisou de nós para nascer. Então isso também configura essa ordem e essa necessidade de os pequenos irem em direção aos grandes. Então nós, em relação à nossa mãe, nós somos pequenos. Por isso que nós não podemos simplesmente pegar a nossa mala e vazar e ir embora porque essa mãe tem os seus defeitos, porque ela nos maltratou quando a gente era criança e ainda hoje pode ser que ela seja muito difícil. A gente pode se afastar geograficamente, mas dentro do nosso coração, se houver essa ruptura, a gente paga um preço muito alto por isso. Porque as consequências de estar afastada internamente dessa mãe, as consequências de haver um movimento interrompido em relação à mãe são terríveis. Por exemplo, a gente sente uma sensação de vazio constante. É como se nada nos preenchesse. Tanto que uma das questões da obesidade é a falta de conexão com a mãe. É a falta de se sentir abastecida e completa nessa relação. Então é necessário que a gente faça esse caminho de volta. E não quer dizer que nós tenhamos que morar com a nossa mãe. Às vezes acontece. Eu tenho visto muitas mulheres que saíram de casa quebrada com a mãe e a vida deu as suas voltas
e essa pessoa precisou voltar a morar com a mãe. O que a vida está fazendo? O que a vida está sinalizando? Ei, você precisa fazer esse caminho de volta, mas é aqui dentro. Só que por a pessoa estar inconsciente muitas vezes, ela acha que o caminho de volta, ou ela é conduzida nesse caminho de volta para ter que morar com a mãe. A vida coloca essa pessoa no estado de necessidade que ela tem que morar com a mãe. Mas isso é uma sacanagem da vida? Não é. É apenas mais uma oportunidade que essa pessoa está tendo de resgatar essa relação, de sair desse movimento interrompido e receber de novo esse fluxo de amor que vem da mãe até essa pessoa. Mas você pode dizer, não, Maria, mas eu não fui amada pela minha mãe não esteve presente para mim. Isso não é verdade. Pode ser que ela tenha demonstrado esse amor de uma forma que a sua criança não entendeu. Pode até ser que ela tenha te dado para adoção. Mas o que a gente vê no campo da constelação familiar é que uma mãe que dá um filho para adoção, ela amou mais, porque ela olhou para o bem-estar dessa criança. E ela percebeu que se essa criança ficasse com ela, essa criança teria menos chance. Então é um gesto de amor. Não esse amor romântico que a gente conhece, sabe? Do vem cá, minha filha, eu te amo, né? Isso é uma ilusão. Na verdade, o amor que a gente fala aqui, o amor sistêmico, por assim dizer, é o amor que preserva o que a gente tem de essencial, a vida e a continuidade da espécie. E se a gente está vivo, a nossa mãe cuidou para que isso acontecesse. Ela ofereceu os recursos necessários para que nós permanecêssemos vivas e que a espécie também fosse preservada. Então, eu quero falar para vocês da mãe nesse contexto, um olhar mais amplo, um olhar mais sistêmico. Se você fica com esse olhar reduzido, com essa lente que só enxerga um ponto, só enxerga a falta, só enxerga aquilo que a sua mãe não fez para você ou aquilo que ela fez de ruim e esquece o de maior que houve, que é a preservação da vida e da espécie, você perde e aí você se desconecta da mãe. E o convite é para que você respeite essa ordem. E como a gente respeita essa ordem? Olhando para nossa mãe como grande, ela é grande no sistema. Nós somos pequenas no sistema. Somos nós que precisamos da nossa mãe. Nós precisamos dela para nascer, para chegar aqui. Então você pode ter 1 milhão de reclamações da sua mãe, ok? Mas uma coisa você não pode esquecer de agradecer. Se você está aqui hoje, é porque antes de qualquer coisa, a vida a atravessou para que chegasse até você. Então, quando você tem isso em mente e você respeita isso, e você valida, reconhece isso, você está respeitando a ordem. Você viola a ordem quando você quer se colocar no sistema familiar maior do que sua mãe. Quando você acha que você é melhor do que ela, é maior do que ela. Porque, sei lá, você pode ter estudado mais que ela, você ter mais condições financeiras do que ela e você pode se enganar de que por isso você é maior do que a sua mãe. Uma outra coisa também que configura uma violação da ordem é quando você tem pena da sua mãe e você acha que precisa salvá-la. Imagina, sua mãe é grande no sistema, não esquece disso. Ela pode até saber menos que você, ela pode até precisar de você financeiramente, né? Às vezes tem situações onde a mãe necessita, mas mesmo assim, na visão sistêmica, dentro do sistema, a mãe é a grande. Porque ela chegou antes e porque você precisou dela para nascer. Então isso configura, né, esse lugar da mãe sendo grande no sistema e você pequeno. E olha só, quando você se posiciona como maior do que a sua mãe por algum motivo, quando você se acha melhor do que ela, invariavelmente a consequência da violação dessa lei é o adoecimento.
Porque você nada tanto contra a correnteza, você faz tanto esforço para se sustentar nesse lugar de achar que é maior do que a sua mãe, que você vai acabar adoecendo. Porque adoecendo é uma forma que a vida encontrou de te ajudar a reduzir de tamanho, a pedir ajuda para sua mãe muitas vezes, a reconhecer que você precisa dela. Muitas vezes ela vai precisar cuidar de você. Então, adoecer é uma estratégia que o nosso inconsciente desenvolve para que facilite o nosso movimento de reconciliação com a nossa mãe. Então, o meu convite para você é que você não espere adoecer para se reconciliar com a sua mãe. Que você aproveite agora esse tempo para olhar para como está a relação de vocês. Você precisa olhar e reconhecer o que está quebrado. O que eu sinto realmente em relação à minha mãe? É raiva? Então, assume, admite que você sente raiva. Não tem problema nenhum, eu tenho dito isso. Não é pecado você admitir para você mesma que você sente raiva da sua mãe ou que você já sentiu. O que ocorre muitas vezes, e por isso que a gente sente culpa e adoece, é que a gente tem um sentimento em relação à nossa mãe, a gente quer encobrir isso, a gente quer conter isso, a gente não se permite sentir isso e se sente culpada. E sempre que a gente sente culpa, a gente entra no movimento de expiação. E adoecer é uma forma que a gente faz para se punir. Então, meus amores, a lei que rege a relação entre mãe, filho, mãe, filha é a ordem. Se você se posiciona como pequeno, como pequena diante da sua mãe, enxergando que ela chegou antes no sistema, que você precisou dela para chegar na vida e que você é pequeno e necessitado dos recursos que ela pode te entregar, você está bem. A consequência de estar no seu lugar é você se tornar uma pessoa que se sente plena, que se sente abastecida, que segue bem na vida, que segue bem nas suas relações, que segue bem na sua profissão, que é próspera financeiramente e que tem saúde. Entende? Fica claro para você como não é tão difícil se reconciliar com a mãe, mesmo que ela seja uma mulher difícil, mas dentro dessa mulher difícil mora sua mãe. E o meu convite aqui é para que você se reconcilie com a mãe que mora dentro dessa mulher. Então eu te convido para seguir por aqui. Se você não é inscrita no meu canal, já se inscreve para que você continue recebendo mais vídeos, mais informações, mais ensinamentos sobre a arte de se relacionar. E se fez sentido para você, certamente fará sentido também para outras pessoas. Então, compartilhe esse vídeo. E até o próximo.